Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos vocês que estão nos assistindo, né? Independente do horário que estejam assistindo a esse estudo. É, Agradecer a Jesus pela oportunidade dada de podermos estar aqui em busca do conhecimento, em busca, da iluminação, em busca de saber, né? Do saber que tanto nos instrui e ordena os nossos passos, que Ele possa caminhar conosco, iluminar os nossos pensamentos e os nossos caminhos. Sejam todos muito bem-vindos, né? Hoje eu quero estar tratando com vocês de um breve, assim pelo menos pretendo, estudo sobre o Livro dos Espíritos, ah, que vamos tratar, vamos falar um pouco, né, primeiramente dar uma introdução ao que é a obra do Livro dos Espíritos, né? Na verdade, eu vou voltar alguns slides aqui, que a gente vai trabalhar as questões um, a primeira questão, a terceira questão, né? E vamos estar usando essa edição aqui, eu vou estar usando essa edição aqui da AIDE, que tá até aqui, Pentateuco Kardeciano, não sei se dá para vocês verem. Você vai falar assim, mas Pentateuco, mas aí tem 6 livros, né? Depois, no futuro, a gente pode estar falando um pouquinho mais sobre essa obra, né? O que é o Espiritismo. Seria uma obra introdutória, e eu vou estar trabalhando com este livro aqui, com esta edição da IT, que eu considero uma edição muito boa, né? De fácil entendimento e que não fugiu, né? A, a, a regra de tradução, não se perdeu muito no se traduzir, né? E logo quando a gente adentra, né? Essa obra, a gente tem na folha de rosto uma breve explicação do que se trata a obra, então vem escrito lá: O Livro dos Espíritos, um subtítulo contendo os princípios da doutrina espírita e uma breve explicação, né, sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura e o futuro da humanidade, segundo o ensinamento dado pelos espíritos superiores com a ajuda de diversos médiuns, compilados e ordenados por Allan Kardec. Ou seja, né, aqui já vem uma explicação muito ampla sobre do que trata, né, essa obra, né? Aí a primeira coisa que a gente lê aqui sobre a imortalidade da alma, né? E é uma coisa que já traz consolo, ou seja, somos imortais, né? A natureza dos espíritos e suas relações com os homens. Vai tratar também de nós, homens encarnados, e tratar também, né, dos espíritos, é, espíritos que já foram homens, né, e se encontram no plano espiritual, na erraticidade, desencarnados, né? As leis morais, que leis seriam essas, né? A vida presente, a que nós vivemos agora, a vida futura e o futuro da humanidade, ou seja, o futuro da nossa raça enquanto encarnados. E ele traz, segundo o ensinamento dado pelos espíritos superiores, né? Então, Kardec teve um trabalho imenso, né, para estar ordenando essa obra, que se trata de uma obra de perguntas e respostas, né, com a ajuda de diversos médios. E lembrando que quando Kardec trabalhou este livro, esta obra, não tinha WhatsApp, não tinha e-mail, né? Era tudo por carta, né? E quando fala de diversos médiuns, não eram diversos médiuns na França, eram diversos médiuns pelo mundo,
né? E a gente vai entender disso um pouco à frente. Aí, seguindo, né, a obra, você já tem uma nota que é da editora, né, e do tradutor e do revisor, e já vem os prolegômenos, que é a introdução ao estudo da doutrina espírita. A princípio, eu não vou tratar dessa questão, né, dos prolegômenos, mas se você se encontra aqui, eu te digo para que, porque tem muita gente que pula, né, essa parte. A gente vai pular aqui, mas a gente no futuro vai voltar a ela. Que é uma parte muito importante. Aqui cabe muito do entendimento que a gente precisa para ter para seguir uma leitura, uma leitura como lógica, né, e racional, no tocante da obra. A gente vai fazer uma breve, né, como eu estou fazendo já uma introdução à obra do Livro dos Espíritos, e se trata do primeiro livro da codificação. Como eu disse no início, se trata de um Pentateuco kardeciano, né, que a gente chama assim, trata dele assim, o Pentateuco kardeciano, né, que é composto pelo Livro dos Espíritos, né, que não está aqui, mas a gente tem. Essa aqui também não entraria, né, não entra no Pentateuco, mas são obras primárias, digamos assim, e aconselho a leitura de todas. O Livro dos Espíritos, posteriormente vem o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno e a Gênese. Né? Então a gente vai também, né, com essa obra evoluindo como leitor. Eu acho que aqui não está, não está funcionando. A primeira edição do Livro dos Espíritos, ela é datada de 18 de abril de 1857, que é até uma data que a maioria dos espíritas comemora, fazendo assim, ou um mês espírita com palestrantes de fora, ou uma semana espírita, né? Sempre é comemorado assim, nas casas espíritas. Na sua edição primeira, a obra possuía 501 perguntas e respostas. Isso é interessante. Quando a gente se dá com o Livro dos Espíritos, ele é um livro, e Kardec foi extremamente cauteloso ao fazê-lo, né? Porque é um livro muito, extremamente didático, muito fácil a leitura. Eu comecei uma vida de estudos, uma vida intelectual, digamos assim, há uns 10, 11 anos atrás. Foi quando eu comecei a fazer leituras, foi quando realmente eu adentrei na doutrina espírita. Então, né, o que um bom espírita faz é ler as obras, né, quer conhecer tudo. Quando você entra no espiritismo, você quer conhecer tudo. E eu não tinha aquele desenvolvimento, né, de leitor, né, que já lê há bastante tempo, eu estava começando, e o Livro dos Espíritos veio muito a calhar por se tratar de uma obra simples e muito didática, né, que é uma obra de um livro de perguntas e respostas, que é muito didático. Então, quando você está começando a ler, né, quando você ainda não é versado na leitura, você tem dificuldade de ler até uma página, né? Então, o Livro dos Espíritos se dando como um livro, uma obra de perguntas e respostas, poderia ler, sei lá, 3 perguntas e 3 respostas e deixar no outro dia, e isso ia avançando e aguçando também, né, a nossa curiosidade. Então, ele se trata de um livro muito didático, né, que a gente tem que aproveitar, porque assim, Kardec foi excepcional ao fazê-lo dessa forma. E aí a gente teve a segunda edição, né, a que a gente conhece, que a gente vai trabalhar nela, que é de 18 de março de 1860, né? 3 anos depois. A obra passa a possuir 1019 perguntas e respostas, ou seja, vocês veem aí, né, que teve uma ampliada
muito grande assim nas questões que o livro veio a ter, né? As perguntas e respostas, o que a gente só agradece porque é mais conhecimento, não é verdade? Passando dessa fase, a gente chega lá, né, na parte do livro primeiro, a causa primária, capítulo um, Deus, capítulo um, Deus e o infinito, o subtítulo, né? E aí vem a primeira pergunta que já é uma clássica, todo espírita, né, de longa data já conhece, que é a pergunta: que é Deus? E olha para vocês verem a inteligência de Kardec. Kardec, que é um pseudônimo, né? Ele assinou porque ele era um professor, Hippolyte Léon Denis Rivaio. Então, para não ser, para falar assim, ele inventou aquilo ali, ele, sei lá, era muito inteligente e foi ele que inventou aquilo ali, ele pegou o pseudônimo de Allan Kardec, que foi, é, entre aspas, né, um pseudônimo, porque foi até os espíritos que passou para ele que, numa época mais remota, esse teria sido o nome que ele tinha, né, numa reencarnação anterior. E ah, Kardec pergunta: que é Deus? Não, ele não pergunta o que é Deus. Ele pergunta: que é Deus? No sentido, é uma coisa, no sentido genérico da palavra, Deus é uma coisa, sei lá, é uma energia, o que é Deus? Ele foi muito categórico, né? E aí os espíritos respondem: Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. E aí a gente já se pega assim, ó, a inteligência suprema. A gente é muito limitado para poder entender do que se trata exatamente uma inteligência suprema. A gente é um grão de areia, né? No oceano, uma gota d'água no oceano. Então, não temos como entender o que seria essa inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas, gente, de todas as coisas, e pensar que a gente vive, né, em uma galáxia, né, em um universo conhecido, em uma galáxia conhecida, né, um dos menores mundos, né, um dos menores astros nessa galáxia. A gente é muito limitado para poder entender o que seria ainda essa inteligência suprema, essa causa primeira de todas as coisas. E na segunda questão ele nos traz que se deve entender por infinito, né? Porque quando a Kardec ele colocou, ele ordenou, né? Foi o seguinte: Kardec naquela época não, como eu já disse, não existia WhatsApp, não existia e-mail, não existia nem telegrama, né? Então era se dado tudo por cartas, cartas que iam e demoravam muito a chegar, cartas que na volta também demoravam muito a chegar. Então Kardec teve um trabalho enorme e ele teve que dispor de um tempo também muito grande para estar recebendo essas respostas de todos os médiuns, né, ao redor do globo. E depois de tudo isso recebido, tudo mais, ele compilou isso e colocou numa ordem que ele achou, e é lógico, né? Ele estava ali sendo instruído por espíritos do mais alto. Ele compilou isso tudo de forma a seguir uma lógica, né? Seguir uma lógica dentro dos assuntos. E aí ele traz para nós, depois da primeira pergunta, o que se deve entender por infinito, né? E aí os espíritos nos respondem o que não tem começo nem fim, o desconhecido. Tudo que é desconhecido é infinito, né? E fica essa coisa assim, a gente sabe que
que o infinito para nós é toda. Eu esbarrei aqui no microfone, não sei se deu ruim aqui. É tudo aquilo que a gente não consegue entender. Ainda vem, né? Ela vem a sustentar a primeira pergunta de Kardec. Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. É aquilo que a gente desconhece ainda, a gente não é capaz de entender, de conhecer, né? A gente é muito limitado, muito pequeno, seres pequenos ainda na criação. Na pergunta terceira, né, ele traz poder, olha para você ver, ver como faz, como Kardec usa de lógica, né? Ele primeiro pergunta o que é Deus e o infinito, porque foi um entendimento que ele teve ali do que seria, né, nosso entendimento, que também era de Kardec um entendimento limitado. Ele pergunta o que é Deus e depois ele vem e pergunta o que deve se entender por infinito, né? No século XIX se usava muito da questão da retórica, né? E aqui ele está fazendo mais ou menos isso. Ele está trabalhando a retórica, porque na terceira pergunta ele nos traz: poder-se-ia dizer que Deus é infinito? E os espíritos respondem: definição incompleta, pobreza da linguagem humana, insuficiente para definir o que está acima da linguagem dos homens. É como eu venho dizendo. A gente é muito limitado, muito limitado. Mas os espíritos vêm, né, com toda a educação que eles têm para nos mostrar este fato. Definição incompleta. Não conseguimos entender ainda do que se trata Deus. A nossa limitação não nos permite isso. E aí eles completam, eles dizem pobreza da linguagem humana, nossas limitações, né? Insuficiente para definir o que está acima da linguagem dos homens. Deus está muito acima de qualquer coisa que a gente possa entender, nomear, né? No momento. Está muito acima disso tudo. Então a gente tem que ter um pouco de paciência em certas coisas que a gente não consegue compreender, né? É, eu, eu eu estava pensando sobre uma obra não espírita. Esses dias atrás, um amigo trouxe ela assim na lembrança e falou sobre o filme, e eu lembrei que eu tinha lido o livro, que é aquele livro A Cabana. Tá aqui em algum lugar, gente. Poderia mostrar para vocês. Deixa eu ver. Porque pode se tratar de uma obra não espírita, ainda assim, né? É uma obra muito interessante de se ler. Eu acho que teve aqui, né, uma sensibilidade do autor muito boa, é, onde o rapaz, né, um homem já, ele tem a filha morta, é uma ficção, né? Ele tem a filha assassinada, ele perde a fé em Deus, porém ele recebe de uma carta, né, que seria de Deus, chamando para ele ir a uma cabana onde a filha foi assassinada. E ele vai, né? E ele vai, desconfiando que alguém está fazendo alguma piada com ele e tudo mais. E nessa cabana realmente ele tem um encontro com Deus. Nesse caso em específico, ele tem um encontro com a Trindade, Deus, Jesus, e o Espírito Santo. E uma parte dessa explicação e o questionamento dele era: por que vocês permitiram que fizessem isso com a minha filha? E numa dessas, gente, um resumão mesmo, uma dessas questões, Deus, né, que é lá representado por uma mulher negra, diz: eu te amo tanto quanto eu amo tua filha, como eu também amo o assassino dela. Isso para nós sabe, impensável. A gente não consegue, sabe, pensar sobre isso, compreender sobre isso, porque é tão difícil para nós que ainda somos tão limitados, né?
pensar que uma pessoa que comete tal atrocidade pode ser tão amada por Deus quanto nós somos, né? Então, essa é a nossa pobreza de entendimento. Se somos pobres demais para ainda para nem conseguir pensar como tal fato poderia se dar, quem dirá que somos suficientemente entendidos, né, para entender o que é Deus, né? E que infinito é uma pobreza, como se diz os espíritos, é uma pobreza da nossa linguagem e que é insuficiente, né, para definir tal grandeza que a gente nem consegue entender, né? A gente não consegue entender, a gente é muito limitado. Ah, seria, né, um breve estudo, como eu disse para vocês, que a gente vai ler algumas, passar pelas questões do Livro dos Espíritos, e queria dizer para vocês para que leiam os prolegômenos, eles são muito importantes, eles trazem muitas explicações para o nosso entendimento da obra, né? Para a gente seguir para a obra. E tendo o Pentateuco, aqui não está em minha posse, na verdade até está, sim. O Evangelho segundo o Espiritismo, né? Aqui numa edição da ID também, bem mais velhinha, né? Vocês estão vendo aqui até bem mais velhinha. Essa edição está comigo desde que eu adentrei no Doutrina Espírita, há 10, 11 anos atrás. E a gente tem duas obras suplementares, né? Que, caso você não tenha lido nenhuma obra da doutrina ainda, seria bom você começar por essa obra, que é o livro O que é o Espiritismo, né? É uma obra muito, muito introdutória, que vai te ajudar muito ali a se situar, né, no estudo da doutrina. E, como eu disse, no século XIX se tratava muito da retórica. Então, aqui tem diálogos, entre aspas, fictícios, de Kardec com um líder religioso, um ateu, se eu não me engano, e com um político, não me lembro aqui, não me lembro realmente qual que era, eu acho que sim, eram três entidades, mas eu não me lembro quem são, e traz muito bem, né, explicado do que se trata a doutrina espírita. E a gente tem uma obra póstuma, né, que já logo no título diz, obras póstumas do Allan Kardec, né, que foi documentos escritos que foram, foram-se, assim, digamos, juntados ali pós-morte de Kardec e feito essa obra. A obra está aqui no plástico, gente, mas é porque eu não plastifico mesmo algumas obras minhas para conservar da poeira e tudo mais, né? Mas é sempre bom estar com elas à mão para poder estudar, buscar pela informação. A princípio, né, era isso que eu gostaria de ter trago para vocês, e no futuro pretendo estar trazendo mais vídeos onde a gente possa continuar, né, a trabalhar as questões necessárias. Muito obrigada pela paciência de todos. Se inscrevam no canal, né, para que vocês possam estar recebendo as notificações de vídeos, e a gente vai conversando ao longo da temporada. Pretendo manter, né, os vídeos, talvez um por semana, mas né, não dá para afirmar nada no momento. Mas enfim, vai dar certo. Muito obrigada, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos. Gratidão, que Deus esteja conosco.